Graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano sobre os reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, e o verão até aqueles que o traspassaram. Apocalipse capítulo 1, versos 4 a 7. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Interessante que esta igreja, a igreja em Laodiceia, com exceção desse texto, ela só é mencionada em Colossenses capítulo 2, verso 1. Esta igreja, apesar de que aqui na carta ela recebe este pejorativo do Senhor Jesus Cristo, ela era uma igreja morna. Jesus estava do lado de fora dela e, além disso, era presunçosa. Tudo isso aí a gente vai discorrer nesta carta. Paulo, em Colossenses, esta carta que ele escreveu, se opondo, combatendo aquele movimento herético que estava agindo dentro da igreja, cujo movimento procurava negar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Foi nesse contexto que o apóstolo escreveu a carta à igreja em Colossos. E ele expressou no capítulo 2, verso 1, que ele tinha grande luta, não só por eles, isto é, pelos colossenses, mas também pelos que estão em Laodiceia, isto é, pela igreja que estava em Laodiceia, e também por todos, isto é, esta doutrina da divindade do Senhor Jesus Cristo, que foi tão perseguida na época, e por que não dizer também hoje, ela foi tão defendida pelo apóstolo Paulo, e nesse contexto ele estava sentindo uma ansiedade de ter tido também a oportunidade de falar aos irmãos laodiceanos. Olha, a maneira que ele se identifica com a igreja já demonstra este fato. Isto diz o Amém, a testemunha fiel, o primogênito da criação de Deus. Nós não podemos confundir princípio aqui com princípio
em outras passagens bíblicas. Essa palavra tem sentidos diferentes. Aqui, princípio, não fala de um começo, de um início comum, mas fala de um tempo básico, um tempo infinito. Note que ele aparece como o Amém, isto é, o tudo. E logo em seguida, a testemunha fiel. Testemunha fiel quer dizer o quê? Existem testemunhas infiéis, mas ele era fiel porque ele estava dizendo aquilo que era a verdade. Ele já tinha dito para os discípulos: eu vim do Pai. Lembrem que naquela ocasião, naquela semana da despedida, Filipe fez aquele pedido: Mestre, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E ele, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Não sabes, não vês que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Daí então a credencial dele para dizer: testemunha, eu sou testemunha fiel. Tudo aquilo que ele ensinou nas igrejas, e mais propriamente em Colossos, sobre a divindade. Paulo, o que ele falou ali sobre a divindade de Jesus foi para rebater os céticos, os opositores. Note que ele diz que o Pai nos fez idôneos para participar. Idôneos quer dizer capazes de participarmos da herança dos santos na luz. Ele nos transportou das trevas, aleluia, para o reino do Filho do seu amor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito aqui também não é simplesmente o primeiro gerado. É claro que no sentido humano, a encarnação, quando Deus tomou a nossa forma, ele estava tomando a nossa forma e saindo do invisível para o visível. Quando você lê Hebreus capítulo 1, verso 3, mostra novamente essa verdade. Havendo Deus falado antigamente pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Aleluia! Este
que se tornou a expressa imagem do seu ser. Lembre-se que Deus tem aquele princípio que ele disse para Moisés: homem nenhum pode me ver, pois Moisés, após tantas experiências, ele queria ver Deus. E Deus disse que isso era impossível. Homem nenhum pode me ver, pois o dia que me ver, morrerá. Então, o apóstolo agora confirma, falando-se de Jesus como a imagem, o retrato do Deus invisível. Muitos procuram dizer que Estevão, na hora da morte, viu Jesus em pé à direita de Deus. Não, ali não diz isto. Ali diz que Estevão viu a glória de Deus, mas a pessoa de Deus, ela é invisível. Homem nenhum pode me ver. Por isso aí está. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o resultado da encarnação. O princípio, a base, não é o começo da criação, não. A base da criação de Deus. Por isso, ele se identifica para a igreja de Laodiceia como a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Aleluia! A gente tem mais para o vídeo seguinte. Amém e amém.